Eu vou começar precisamente por aqui, por saber se há luz ao fundo do túnel para a Europa e para Portugal. Eu acho que as duas realidades não se podem dissociar. E estando na zona euro, há dois caminhos. Há um caminho que nos leva à luz e há um caminho que não nos leva à luz. Qual é o caminho que nos leva à luz? Se temos uma moeda forte, nós precisamos de conseguir competir com produtos com valor elevado. Ter uma sociedade qualificada, empreendedora, apostar em setores-chave na economia, apostar na diferenciação, apostar no facto de termos um posicionamento geoestratégico transatlântico muito importante, mas quero dizer que entre 2005 e 2007 esse caminho foi percorrido. E no final de 2007 Portugal tinha 2,7% de crescimento, 2,6% de déficit, estava a criar emprego, ou seja, antes da grande crise internacional, a verdade é que esse caminho estava a fazer e a mostrar que era um caminho possível. Eu penso que todos nós aderimos a esta ideia da Europa, que no fundo é a matriz cultural da Europa que todos nós conhecemos e da Europa antiga. E essa Europa, do meu ponto de vista, tem que ser a nossa luz. Nós temos que prosseguir políticas, temos que prosseguir batalhas para atingir esse estado mais luminoso que é o da Europa do bem-estar, da Europa do Estado Social. Este Estado não é apenas fruto da conjuntura internacional, é também fruto, resultado de políticas fortemente recessivas, de políticas de empobrecimento, de políticas austeritárias. Aquilo que nos prometeram, de facto, com a entrada na moeda única, que o país ia crescer, que nós íamos ficar próximos dos países da Alemanha, da França, que iríamos ter crescimento e desenvolvimento. Ora, o que nós temos efetivamente, a moeda de troca, aquilo que o país teve, não foi ganhar, o país perdeu. E perdeu porquê? Porque hoje somos um país mais dependente, hoje somos um país pobre, somos um país empobrecido, somos um país que, fruto da desindustrialização, fruto dos grandes grupos económicos, nós estamos pior. O país já foi altamente penalizado e está hoje a sofrer por essas medidas. Portanto, nós temos que negociar essa saída de forma a que o impacto da saída não seja prejudicial. É uma péssima ideia, seria catastrófico para Portugal, para os portugueses, a saída do euro. Já andamos demasiado caminho para voltar para trás. E temos que ser claros nesta matéria. Pode isto, a saída do euro, interessar a muita gente por política ou politiquice. Pode interessar a muita gente por aventureirismo. Pode interessar a muita gente que não tem capacidade de inovar um discurso político em função das realidades. Seria catastrófico para Portugal. Nós vemos políticos de primeira linha a fazer os maiores atentados contra a economia nacional em períodos de crise, a gastar mais de 1.000 milhões em submarinos, e não há consequência nenhuma disto. Nós vemos os piores escândalos financeiros em Portugal sem nenhuma consequência. E, portanto, todos se protegem uns aos outros, muitas vezes, quando no discurso público aparecem a criticar-se, mas protegem-se e defendem-se todos uns aos outros. É preciso acabar com a promiscuidade entre os negócios privados e os negócios públicos. É preciso que a política seja feita por pessoas que tenham um sentido de serviço público e não se aproveitem do poder para gerar dinheiro. Na crise do euro, inicialmente, houve aquilo que se chama uma intergovernamentalização, que tem diminuído, mas havia uma urgência, porque a construção do euro ainda está inacabada, até porque temos um orçamento que corresponde só a 1% do produto interno bruto, quando, por exemplo, o orçamento nos Estados Unidos corresponde a 20%. E, portanto, há aqui tem havido aqui um caminho, onde no início foram sobretudo os Estados-membros, por exemplo, que fizeram empréstimos bilaterais, depois constituiu-se um fundo, que foi o Fundo de Estabilização Financeira, mas a seguir veio o Mecanismo Europeu de Estabilidade, com 500 mil milhões de euros para salvar Estados-membros, caso assim o seja necessário. 85% do orçamento vem dos orçamentos nacionais. E depois há esta questão. É que a Alemanha e a França são responsáveis por 36% de um orçamento de 28%.